Bom, pessoal, nós vamos ver nesse vídeo aqui um exemplo, né, de aplicação do conceito de carga equivalente de protensão nessa primeira etapa aqui para um cabo poligonal, né? Então o problema que a gente tem aqui é uma viga de isostática, né, de 16 metros de vão, e a gente só pode colocar uma altura aqui de 80 centímetros, né? Então vai ficar uma viga de 30 por 80, tá? Que precisa vencer esse vão. Nós teríamos a carga do peso próprio e mais uma carga concentrada aqui no meio, né, da viga de 100 kN. Então a viga tem 8 metros, 8 mais 8, 16 metros de extensão total. Então é óbvio que para essa dimensão de 80, essa altura aqui de 80 centímetros, né, para uma viga de concreto armado, provavelmente vai dar problema de flecha, fissuração, etc. Porque a gente sabe que o pré-dimensionamento, né, da viga de concreto armado seria ter uma altura de 1/10 do vão, então seria uma altura pelo menos de 1,60 m, né? Então certamente essa seção aqui ficará deficiente se tiver uma viga de concreto armado. Então a ideia é fazer uma proteção, né? Então nós vamos ter dois carregamentos, o carregamento seria o peso próprio e esse carregamento da carga concentrada. Vamos nos ocupar nessa primeira fase do exercício, né, com relação à carga concentrada, tá? Depois no segundo exercício, nós vamos, complementando o exercício, nós vamos ver qual seria o cabo ideal para a gente ajustar ou equilibrar, né, ou balancear a carga do peso próprio, que é uma carga uniformemente distribuída. Então eu tenho como carregamento aqui uma carga concentrada, né? Então a ideia é que a gente construa um cabo que, ao ser protendido, né, gera também uma carga concentrada. E a gente consegue isso fazendo um cabo poligonal, né, e colocando exatamente um ponto de mudança de direção, que é o nosso desviador, justamente no alinhamento onde eu tenho uma carga concentrada para ser equilibrada, né, pela ação da proteção. Então aqui a gente pensou num traçado de cabo, né, que sai aqui no centro de... né? É importante que ele saia lá no centro de gravidade para que a força que vai aparecer aqui na ancoragem não gere momentos fletores na seção aqui de extremidade, né? Então aqui seria o ponto de ancoragem ativa, o cabo vem descendo, passa por um desviador aqui que está a 5 centímetros da face inferior e vai para uma ancoragem passiva lá do outro lado, que tem uma simetria, né? Então vai sair também a 40 centímetros, uma seção retangular. Então nesses 40 centímetros eu estou exatamente no eixo, né, no centro de gravidade da minha seção. Então qual é a ideia aqui? Eu quero calcular ou determinar a força de proteção P, né, de forma a balancear 80% dessa carga. Então ao puxar esse cabo eu quero criar uma força de baixo para cima aqui, que balanceie 80% desses 100 kN, ou seja, vai ter que gerar uma carga aqui de 80 kN pelo menos, né? Então essa é a nossa ideia. Como é que a gente faz isso aqui? Bom, primeiro vamos calcular aqui, então no desviador, né, eu vou ter uma força, o cabo chegando com a inclinação, saindo com outra, que no caso aqui, dada a simetria, vão ser iguais, então α1 igual a α2, e vai ser gerada uma força U de desviação. Primeira coisa que a gente faz, o cálculo, é os ângulos de desviação, né? Então, os ângulos serão iguais, então vamos chamar esse ângulo de alfa, alfa igual a α1 igual a α2, e o que a gente tem, que a tangente de alfa, esse alfa ele aparece aqui, né? Então a tangente de alfa vai ser esse cateto, que é 40 menos 5 centímetros, então seria 35 centímetros, dividido pelos 8 metros, né? Fazendo tudo em centímetros, a gente fica com 40 menos 5 dividido por 800. Então, tenho que a tangente de alfa é igual a 0,04375 e o alfa é igual a 2,505. Esse 2,505 é exatamente esse ângulo aqui, né, com que o cabo está chegando lá no desviador e também está saindo do desviador, né? Então, alfa igual a α1 igual a α2, 2,505 graus. Bom, vamos calcular aqui a ação no desviador, né? Na componente horizontal vai se igualar, né? Porque eu vou ter P cosseno de alfa nessa direção, a projeção aqui, menos P cosseno de alfa, que é o que está colocado aqui. P cosseno de α2 menos cosseno de α1. Como α1 igual a α2, isso aqui é igual a zero. Então, no desviador, eu não vou ter componente horizontal. Eu vou ter uma componente vertical PY, que vai ser igual a projeção então dessas duas forças no eixo vertical. A projeção vai ser P seno de alfa. Então tem P seno de alfa de um lado,
P seno de alfa do outro lado, então vai ser o U igual a 2P seno alfa. Então, calculando aqui o seno de alfa, deu 0,043708, com algumas casas decimais, né? 2 vezes o seno de alfa vezes P tem que ser igual a U, que a gente já sabe que tem que ser 80% de 100. Então, daqui a gente tira o valor da força de proteção, né? Dessa equação. Então, P vai ser, esse valor aqui é 80, dividido por 2 vezes o seno de alfa. Então, deu 915,16. Se a gente usar uma cordoalha de 12,7, né, milímetros, que a gente sabe que a força de proteção é 140 toneladas, 140 kN, melhor dizendo, então essa força total dividido por 140, a gente acha o número de cordoalhas necessárias. Então dá 6,54. Se a gente adotar então 7 cordoalhas, né, nós teríamos o que? Nós teríamos então a força de proteção, né, é mais do que a necessária, que seria 915, né? Nós passaríamos a ter então uma força que seria 7 vezes 140, daria 980 contra 915, né? Eu não posso ter um número quebrado aqui de cordoalhas. Ou eu desceria para 6 cordoalhas, balancearia um pouco menos, ou parte para o número inteiro superior, que no caso seria 7 aqui, né? E vou ter uma força total de 980 kN. Foi o que a gente fez aqui, optou. Tá certo? Aí podemos complementar então aqui o nosso exercício, né? Montando como que seria agora o carregamento, né, final da nossa viga, somando as cargas externas e mais a ação da proteção, né? Então nós temos, considerando só a carga concentrada por enquanto, né, nós teríamos uma carga externa de 100 kN, né, de cima para baixo aqui. Isso dá reações de apoio de 50 e 50 de cada lado. E aí nós teríamos agora a carga equivalente, né, gerado pelos 7 cabos, então as 7 cordoalhas, melhor dizendo. Então 7 vezes 140, aqueles 980, né, vezes 2 vezes o seno de alfa. Então dá 85,67, é a força U que vai equilibrar, né? Então está dando 5,67 kN a mais do que necessário, do que era pedido, né? Que era 80%. Então estou balanceando um pouco mais do que 80%, né? Exatamente 85,67%, né, da carga que foi aplicada aqui. Agora nas extremidades eu estou puxando P com aquele ângulo, estou aplicando uma força P aqui, né, inclinada daquele ângulo alfa. Então é só calcular agora as projeções aqui nas ancoragens. Então aqui eu vou ter P cosseno alfa na horizontal. Então é 7 vezes 140, o cosseno alfa dá 0,999, né, o ângulo é pequeno, 2,5 graus. E, portanto, dá arredondando aqui 979. Então, fica com 979 comprimindo a viga de um lado e do outro, né? E na vertical seria P seno alfa, que dá, portanto, a metade dessa carga aqui, 42,83. Então, como vocês estão vendo, a carga equivalente da proteção aqui, ela é totalmente autoequilibrada, né? Esse 979 equilibra com esse outro aqui, tá? Na outra ancoragem. A carga vertical 42,83 mais 42,83 é equilibrada por essa força U aqui de desviação, que é 85,67. Percebe? Então, a ação da proteção dá reação zero, né? Não dá reação na viga. E as reações que sobraram é justamente a reação apenas do carregamento externo, quer dizer, não mudou a reação da viga em função, né, da proteção, que a estrutura é absolutamente isostática. Bom, então pode-se construir os diagramas de esforços, né? O diagrama de momento fletor, somando proteção mais o carregamento externo. Aqui, mais uma vez, estamos sem considerar o peso próprio da viga, né? Vamos tratar disso na sequência em outro e continuando esse exemplo. E aqui nós temos o diagrama de esforço normal. Então, se a viga tem liberdade para se encurtar, né, do lado esquerdo, ela vai ficar integralmente comprimida, com 979 kN. E aqui é o diagrama de esforço cortante, né? Gerado aqui então pela ação da proteção e o carregamento externo. Então perceba que o 50, né, que está entrando aqui, ele é logo balanceado pela componente vertical
da força da proteção aqui na ancoragem. Então a viga mesmo vai ficar submetida só a um cortante de 7,17, que seria a diferença, né, entre a proteção e a carga efetivamente aplicada. A gente pode fazer aqui uma verificação de tensões no meio do vão só para esse carregamento aqui, né? A proteção mais a carga distribuída, a carga concentrada, melhor dizendo, e a gente vai ver que vai ficar tudo comprimido, né? As características geométricas da seção são a área 0,24, seção retangular, né? BH, né? E o W, BH2 sobre 6 está dando 0,032, né? Para a seção 30 por 80. E aqui fazendo então a tensão mínima, né? Seria tração, ó, teoricamente era para estar tracionada, mas pela ação da proteção vai ficar comprimido de 2,3 megapascal, isso na fibra inferior, né, da nossa seção retangular. E a tensão máxima que é em cima, soma a ação da proteção mais a do momento, deu 5,9 megapascal. Portanto, a seção está totalmente comprimida, né, que é o que a gente estava querendo pela ação da proteção também, né, e falta então depois nós complementaremos como a gente vai também balancear o peso próprio dessa viga. É possível também colocar isso aqui no F2, né? Põe um carregamento de 100 e põe um outro carregamento que é a ação da proteção. E aí faz a combinação para ver. Aí você pode ver todos os esforços, flechas, né? Se você discretizar mais aqui, ver a flecha em vários pontos aqui. Ok? Um exercício simples que depois será continuado, né? Para ver um cabo que possa se opor, né, ao peso próprio, que é uma carga uniformemente distribuída aqui dessa viga.